O conhecimento, principalmente dentro do cristianismo, foi totalmente deturpado, né? Sabemos que 380 anos depois, supostamente, da passagem de Cristo pela Terra, o imperador Constantino, romano, ele institucionalizou o cristianismo como religião oficial de Roma, sendo que foram 380 anos perseguindo as pessoas que propagavam o conhecimento e a informação sobre este personagem que esteve na Terra. Uma armadilha importante que atrapalha as pessoas a se unirem e divulgar mais o conhecimento é o ego humano. O ego humano, na verdade, faz parte da nossa natureza humana. E nós temos que trabalhar nosso autoconhecimento, nós temos que buscar não só conhecer a verdade lá fora, mas buscar a verdade dentro de nós também. Porque nós somos vítimas, sim, desse sistema. Nós somos educados, nós fomos condicionados, nós fomos criados dentro de um sistema familiar, educacional, muitas vezes religioso também, sociocultural. E o nosso ego é justamente o nosso aspecto de personalidade que existe dentro de nós para nos proteger, para nos trazer o sentido de segurança, de que nós somos importantes, de que eu sou alguma coisa. E o ego, ele é construído com diversos papéis condicionados, estes que foram criados, né, durante a nossa vida, para que nós possamos exercer essa vida teatral que é imposta para nós. E é justamente quando a gente desperta, né, muitas vezes a gente acorda para essa realidade maior, que nós nos sentimos parte de um grupo diferente, o nosso ego se apodera desse sentimento de que eu sou diferente, eu sou importante, eu sou um dimensional, eu tenho conhecimento, eu sei a verdade, ninguém sabe mais. Então agora eu vou ser poderoso porque eu tenho conhecimento. Isso é uma grande armadilha do nosso ego, né? Temos que ficar vigilantes quanto a isso. E é justamente o nosso ego que pode atrapalhar todo esse nosso trabalho, né? Ele que foi condicionado a ser escravo, ele que foi condicionado a ser dominador, a ter os seus dramas de controle, né? Então nós temos que trabalhar nosso autoconhecimento, estudar a consciência, entender como funciona a nossa mente, as nossas emoções, nossa personalidade, nos conhecer realmente, para que a gente possa se tornar um instrumento de ação lúcido, digno, para que a gente possa ser um exemplo daquilo que nós estamos pregando. Você poderia falar um pouco da finalidade da maçonaria no sistema implantado. E ela faz parte, na verdade, de um dos grupos, uma das sociedades secretas que manteve o controle da informação e que estruturou toda essa rede de controle mundial. Mas não é só a maçonaria, não. Existem outros grupos, outras sociedades secretas também que controlam o conhecimento, a informação. A gente sabe que, no princípio, quando a maçonaria surgiu, os maçons, né, que são conhecidos como os antigos obreiros, os pedreiros, né, aqueles antigos construtores na Idade Média, por alguma razão, eles tiveram acesso a um conhecimento no passado e conseguiram manter este conhecimento em posse deles. E outros grupos depois foram se aliando a esta maçonaria, principalmente os templários, que também tiveram acesso a essas informações e se uniram a este grupo. E a Igreja Católica, que tinha uma relação direta com os templários, não conseguiu controlar a situação. Então, de certa forma, a maçonaria versus a Igreja Católica, o Vaticano, né, constituía dois grupos paralelos de poder que tiveram grande influência nesse sistema que foi estruturado no mundo hoje. Então, de um lado ficou a religião, de outro lado ficou os sistemas governamentais. Principalmente aqui no Ocidente, houve um controle, uma manipulação muito maior por parte dessas duas organizações aí, dessas duas sociedades secretas, maçonaria e o Vaticano. Jesus era do terceiro grupo? Era um dimensional? Com certeza. Não só era do terceiro grupo, como ele veio para despertar todas as pessoas do terceiro grupo que estavam presentes naquela época. E ele entrou numa relação muito direta com essas pessoas para transmitir um conhecimento muito específico, um conhecimento que, infelizmente, foi deturpado hoje em dia, né? Muitas informações que ele deixou para o terceiro grupo era justamente para que estas pessoas encontrassem o caminho do que ele chamava de vida eterna. Era um conhecimento muito ligado à alquimia, à transmutação, à vida eterna. Que conhecimento era esse? Ele foi exemplo dessa sabedoria e desse conhecimento. Ele deixou realmente um legado na época. Só que, infelizmente, o terceiro grupo, os dimensionais que estavam presentes lá na época,
de certa forma, não conseguiram dar continuidade à missão que eles tinham. E o sistema, o segundo grupo, o governo oculto na época, que estava muito ligado aos romanos e principalmente à religião judaica, conseguiu controlar e interferir no processo de difusão do conhecimento, manipulou toda a informação e distorceu tudo depois com a criação do cristianismo ou da Igreja Católica Apostólica Romana. A gente sabe que alguns dos apóstolos, conseguiram resguardar o legado do conhecimento e saíram daquela região e foram para uma outra parte da Terra. E passaram muitos anos difundindo o conhecimento. E é por isso que outros grupos conseguiram resguardar o legado de conhecimento quando eles perceberam que aquelas informações, aquele conhecimento, aquelas verdades que haviam sido deixadas por este cara, caíram na mão de pessoas ao redor do mundo. Essas pessoas guardaram esse conhecimento, esconderam esse conhecimento, ocultaram, criando aquelas pequenas sociedades secretas. E a Igreja Católica, sabendo disso, fez questão de perseguir essas pessoas. Por isso tantas guerras, por isso tantas batalhas religiosas que foram criadas no mundo. Porque, na verdade, um verdadeiro conhecimento que foi deixado não poderia ser exposto para a humanidade. E isso tem a ver com aquilo que as antigas lendas e mitos falam sobre o Santo Graal, o segredo do Santo Graal. E tem a ver com Jesus e Maria Madalena. Um dia nós vamos falar sobre isso aqui no canal. O conhecimento, principalmente dentro do cristianismo, foi totalmente deturpado, Sabemos que 380 anos depois, supostamente, da passagem de Cristo pela Terra, o imperador Constantino, romano, ele institucionalizou o cristianismo como religião oficial de Roma, sendo que foram 380 anos perseguindo as pessoas que propagavam o conhecimento e a informação sobre este personagem que esteve na Terra. Então, naquele momento, eles decidiram o que iria ser compilado dentro de tantos textos e evangelhos que haviam, Eram muitos, não eram só 4. Eles decidiram, os romanos, ou seja, aqueles que perseguiam Jesus Cristo, decidiram o que iria formar o Novo Testamento, o livro cristão que entraria na Bíblia. Então, se os maiores inimigos, as pessoas do segundo grupo, estruturaram e criaram a religião cristã, por que as pessoas do terceiro grupo, que estavam com Jesus Cristo, não conseguiram trazer a verdade e o conhecimento? Onde elas estão? Elas estão aqui até hoje. Somos todos nós. Estamos aqui esperando justamente aquilo que ele disse, que ele profetizou lá atrás, que ele voltaria, juntamente com seus mensageiros, seus anjos, voltaria para buscar aqueles que estavam perdidos aqui. Quem são estes? Que ele veio e que ele voltará para trazer a boa nova. Quem são? É muito importante a gente compreender a verdadeira história da humanidade, a gente buscar realmente o conhecimento, porque aí uma cortina vai se abrindo, a gente vai expandindo nossa consciência e vai tendo uma nova visão da realidade. E isso vai trazendo motivação, vai trazendo um sentido, um espírito de investigação, de pesquisa, muito maior. E se a gente conseguir passar isso para as pessoas, fazendo a sua pesquisa, vai somar nesse grande grupo de ação que nós estamos formando.